Olá, olá pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Médico para Paciente, o podcast que é construído com a ideia de que a informação salva. E aqui a gente traz diversos profissionais para trazerem essa temática, diversas temáticas que são importantes para a sua saúde. Hoje a gente está com uma temática super interessante e essa temática ela vem com a ideia de que a hipertrofia muscular e o exercício físico, aquela pessoa que vai para academia ganhar massa muscular, eu tô ganhando, viu? Ganhar massa muscular é muito mais do que estética. Comigo aqui, ó, Daniel, boa noite. Boa noite, fala pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ganhou bastante relevância. Acabou de sair um artigo agora da Fiocruz falando que a respeito das crianças que ficaram na pandemia e não praticaram atividade física, qual foi o impacto? Então, cerca de 66% das crianças até 18 anos no Brasil praticavam atividade física regularmente antes da pandemia e agora que a pandemia acabou, apenas 35% voltou a praticar. O que isso tem levado como consequência? A Fiocruz está mostrando que aumentou o tempo de telas, obesidade e o nível de aprendizado está mostrando que diminuiu. Então, a gente vai tratar sobre esse assunto e outras coisitas mais aqui no nosso episódio de hoje. E para esse episódio, claro, a gente já vai trazer aqui um expert. A gente sabe que quando a gente fala em exercício físico, em hipertrofia, a gente alcançar a alta performance nisso, a gente tem que ter um profissional do lado que auxilie. Então a gente vai trazer aqui, a gente convidou para esse bate-papo Bruno Araújo, profissional de educação física e pós-graduado em cinesiologia e biomecânica. E vai trazer pra gente toda a expertise dele de como deixar os nossos corpos perfeitos, mas muito mais do que perfeitos, saudáveis. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Dr. Luiz, Dr. Daniel. Obrigado pelo espaço, tá? Desde já, quero parabenizar vocês pela a relevância das informações que você vem passando pelas redes sociais. A gente sabe que hoje tem muita informação nas redes sociais, mas muita gente desinformada também. Então, desde já, parabéns a vocês pelos conteúdos que vem passando, pela forma que vem passando nas redes sociais as informações relevantes no meio da saúde em geral. Show de bola. Eu já começo com uma informação. Existe uma pesquisa que foi publicada em março de 2023. Tá num blog Saúde e Bem-Estar e foi uma pesquisa que, segundo a OMS, coloca que o Brasil é um dos países que mais sedentários da América Latina. Fica atrás até do Uruguai, Chile. Então, vamos colocar aqui o primeiro ponto. Sedentarismo, atividade física e exercício físico. É muito mais do que estética. Quais são os pontos importantes para uma pessoa que faz atividade física, seja na academia, seja ao ar livre? Então, podemos destacar os agentes principais causais da desequilíbrios musculares, má postura. O primeiro é o sedentarismo, tá? O segundo é a ocupação laboral. Isso. Então, assim, se uma pessoa já é sedentária, ela não tem tônus muscular, não tem equilíbrio, não tem estabilidade, quando ela trabalha no meio de, digamos, sentada, com uma postura sustentada por muito tempo, então, pelo fato dela não ter essa força, essa estabilidade, vai piorar ainda mais, tá? E esse exercício em que a gente fala ir para academia e ser muito mais do que estético, a gente sabe que a presença de músculo, a presença de hipertrofia, ela melhora a tensão, melhora performance sexual, melhora memória, melhora dor lombar. Então, já puxando aí a riqueza e a importância. Exercício físico é para todo mundo, sim ou não? Sim, todo mundo. A questão não é o exercício em si, mas como ser feito, né? Assim, a musculação também é um agente casal, entendeu? Então, se você tem uma postura errônea, quando você coloca sobrecarga em cima de um padrão de movimento alterado, ineficiente, então vai perpetuar ainda mais essa má postura. Então, não é a musculação ou deixar de fazer a musculação, mas sim como ser feita a musculação. A maneira que é realizados os exercícios, como é planejado, se é feita a avaliação prévia. Então, tudo isso é identificado e planejado de acordo com a pessoa.
Pensando nessa questão, por exemplo, o paciente que está, uma pessoa que é sedentário e que decidiu que vai começar a mudar de vida, agora que está vendo o nosso episódio, que vai começar a praticar atividade física. O que você fala para ela? Quais são os cuidados que uma pessoa sedentária tem que ter quando vai começar a prática de atividade física? Primeiro é procurar um profissional da área, tá? Um profissional que seja responsável, que atue de forma responsável e não apenas chegue lá na academia, coloque peso para ela pegar, terminar o treino morta, cansada e pronto, ficar por isso. Eu sempre trabalho com avaliações prévias, então a avaliação é que vai me dar um norte para eu direcionar o que aquela pessoa precisa no primeiro momento. Não é o que ela quer. Muitas vezes as pessoas chegam empolgadas para fazer alguma coisa e o professor pega essa empolgação e passa de toda forma os exercícios. Então, assim, não é a pessoa não vai ditar o que quer, é o que ela precisa no momento, para que, consequentemente, vá havendo as progressões. Tanto nos exercícios como na intensidade também. Essa avaliação que deve, né, ocorrer antes de iniciar toda a sequência de treinos. O que é que o profissional da educação física e você faz junto com o seu aluno de maneira individual? Quais são os parâmetros? O que é que você avalia nessa avaliação pré-início de academia? Principalmente as alterações de flexibilidade, força, estabilidade e as posturas errôneas sustentadas, como eu falei, através de uma anamnese a gente consegue identificar com que a pessoa trabalha, quanto tempo ela trabalha. Então, assim, através das fotos posturais e dos testes de flexibilidade, eu consigo ter um parâmetro, um direcionamento onde eu vou atuar de fato para sanar aquelas dificuldades que a pessoa vem passando. Então, se você identifica que aquela pessoa tem um encurtamento, que a pessoa tem uma dificuldade de flexibilidade, você vai adaptar exercícios, adaptar as atividades para desenvolver isso, para depois alcançar outro parâmetro. Eu quero ficar bombado, mas antes de ficar com musculatura forte, eu tenho que fazer um movimento bom e amplo. Então, preciso saber alongar, melhorar a minha flexibilidade. Principalmente, um dos erros também é achar a pessoa em si achar que tem que ser forte e o professor achar que a pessoa precisa ser forte. Mas a questão também é quais músculos ela precisa fortalecer, mas antes disso ela precisa desarmar algumas síndromes, né? Quando o músculo está encurtado, ele inibe outros músculos que precisam dessa força, mas primeiro a gente precisa desarmar esses encurtamentos, deixar no nível de flexibilidade e força, digamos, normal, tá? Não tem, tipo, quando a gente fala de boa postura, o pessoal acha que aquele negócio rígido, cabeça para frente, ombro para trás, peito aberto, não. Cada pessoa tem um nível de normalidade, de flexibilidade e força diante da gravidade, né? Hoje a gente sempre trabalha para frente, ombros para frente. Falando nisso também, a questão de atividades esportivas. Você pegar um nadador, você olhar ele de lado, de perfil, você vai ver que a cabeça dele é protusa, os ombros para frente, a pelve retrovertida e os joelhos em hiperextensão, porque no nado ele precisa fazer esses movimentos. Então, assim, eu falo de especificidade por isso, porque se eu querer corrigir essa posição dele, essa postura dele, vai acabar, digamos, dificultando a performance dele no esporte. Então, quando a gente fala de boa postura, não é para todo mundo. É um nível normal diante de cada pessoa do que ela precisa fazer, exercer na tarefa que ela quer fazer, tá? Então, quando fala de treinamento e postura, muita gente às vezes acha que tipo, o profissional que é mais ligado à postura é mais sobre reabilitação, não é tão ligado à estética, mas ambos estão ligados. Uma pessoa que pensa em estética, ela tem que pensar também em toda a harmonização do físico diante das posturas. Não adianta a pessoa querer só ficar grande e torto, né? É como se eu pegar um prego torto e ficar batendo em cima, colocando carga em cima de um prego torto. Vai furar, mas não vai ficar legal. Então, é basicamente isso quando pensamos em avaliação postural. Seguindo nesse conceito de avaliação postural, Bruno, por exemplo, qual que é o momento ideal, ou se tem que fazer nos dois momentos, do alongamento? É antes da atividade física? É antes e depois? Como que é feita essa questão do alongamento? Os alongamentos entram na parte de preparação do treino, né? Como eu falei para vocês, não é só fortalecer. Tem que primeiro desarmar
algumas partes, algumas regiões que estão tensas, que vai acabar dificultando a ativação de outros músculos. Então, no treino, se eu vou ativar determinada região, eu preciso primeiro alongar os músculos que vão inibir essas musculaturas que eu quero ativar no treino, e também serve como aquecimento. Você alongar antes do treino já serve como aquecimento. Algumas pessoas vão para a esteira, fazer aquele aquecimentozinho ali, mas o alongamento em si já consegue aumentar a temperatura corporal. Então, é como uma forma de preparar o corpo. Se após o treino ela quiser fazer alguns alongamentos como forma de relaxar e tal, é interessante também. Não tem um certo, se é antes, depois, durante ou depois. Vai de cada pessoa e de cada condição física de cada um. E quando a gente fala em querer crescer, ganhar massa muscular, a alimentação é fundamental. A gente já teve até uma entrevista aqui com uma nutricionista, ela reforçou alguns pontos. Mas eu queria duas coisas que se perguntaram muito na caixinha também, de perguntas do Instagram, foi água e whey. Quantos tomar, quantas vezes, antes, durante, depois do treino? Qual seria a tua orientação para os seus alunos e para os nossos pacientes? Eu sempre falo que não tem regra, né? Na verdade, é muito difícil hoje no ramo da saúde ter algo que seja regra. Vai da especificidade de cada um, da rotina de cada um. Então, assim, eu sempre indico o pessoal que tem uma rotina corrida. Acho que a maioria do pessoal hoje tem uma rotina bem puxada e tal. Então, o whey é uma refeição prática, né? Você, numa rotina puxada ali, no trabalho não dá para parar para fazer uma refeição sólida. O whey entra como uma refeição mais prática. Mas isso aí o nutricionista pode orientar da melhor forma. E água? Qual a importância da água para crescer? Nosso corpo é composto por água, né? Então, cada pessoa tem um nível de água para ser tomado, né? Entre 35 e 50 ml por quilo corporal. Isso aí é a base do consumo diário de água. Então, é basicamente isso. Hidratar. Tem alguns relatos que melhoram a capacidade cognitiva. Quando você está tomando pouca água, o corpo não funciona tão bem, a mente não funciona tão bem. E também em relação ao treino, né? No treino você perde bastante líquido devido ao suor. Então é bom fazer essa reposição. Como hoje o tema é bastante amplo, o pessoal teve um engajamento bem legal nas caixinhas de pergunta, a gente vai começar a fazer algumas perguntas que o pessoal foi colocando, porque hoje a gente teve muita pergunta, Bruno. Uma das perguntas que fizeram existe algum horário que é melhor para malhar, ou então para correr, é melhor fazer de manhã, é melhor fazer à noite? O que você costuma orientar para o pessoal? O horário pico de maior força, isso aí é devido à ciência, é por volta de 6 horas da noite. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que treina pela manhã, ela não vá ter um bom rendimento. Assim, tudo vai do costume, né? Do aperfeiçoamento. Se você é acostumado a treinar de 6 horas à noite, mas devido a um trabalho que você vai ter que mudar e você precisa fazer isso pela manhã, você repetindo vários treinos pela manhã, acaba que seu rendimento pela manhã vai ser equiparado com esse horário de maior força, de acordo com a ciência. Outra caixinha que perguntaram aqui foi: tenho hérnia de disco, posso fazer academia? Sim, deve. Tem algum exercício que eu não posso? Depende. Alguns exercícios são específicos, outros são base. Esses exercícios base, ele pode ser feito educativos e progressões. Por exemplo, agachamento. O pessoal acha, agachamento só é feito com a barra nas costas. Não, tem um agachamento só com peso corporal, tem um agachamento com o halter próximo do chão, tem um agachamento com o halter próximo do peito, tem a barra na frente. Então, assim, de acordo com a pessoa, de acordo com os padrões de flexibilidade e força da pessoa, a gente consegue determinar qual a melhor forma de fazer. Mas deixar de fazer não é uma alternativa inteligente. Isso, eu acho que é uma coisa que a gente sempre reforça. O paciente que tem dor na lombar, claro, no momento da agudização, ele precisa se afastar da atividade para fazer fisioterapia, aquela fisioterapia analgésica, iniciar um acompanhamento neurológico, fazer prontamente a retirada da crise, claro, uma avaliação, ver qual é o diagnóstico. Isso é uma dor discogênica, uma dor muscular, uma dor de hérnia de disco? Beleza, uma vez
Sanado o quadro clínico inicial, em que ele melhora da dor, ele tem aquela alta da fisioterapia, o fisioterapeuta já iniciou provavelmente pilates, RPG, trouxe a consciência corporal, retirou aquela cinesiofobia, né, o medo de se movimentar, e chega a hora do ganho muscular, do ganho de força, da hipertrofia. Eu queria que tu colocasse aí como é que é o trabalho, provavelmente em paralelo e em consonância do educador físico com o fisioterapeuta nesses pacientes que sofrem de doença da coluna. Então, o fisioterapeuta no primeiro momento, como você falou, ele vai agir de forma local. Então, assim, tem um estudo de 2018 que avaliaram 30 pessoas, né, e utilizou o exercício como intervenção bem eficiente com essas pessoas com dores nas costas, né. A primeiro momento não foi feita intervenção local, e sim global, e teve uma redução de 45% em dor lombar. Então, a questão do fisioterapeuta fazer esse trabalho inicial, local, e depois passar para o profissional da educação física para fazer esse trabalho global, exercícios ali que envolvem resistência, coordenação motora, né? Então, diante da região, nos músculos em volta do local específico da dor. Então, é bem interessante esse trabalho global do educador físico. Pensando nessa questão de multidisciplinar, existem alguns pacientes, principalmente mulheres, que têm a síndrome do intestino irritável, que um dos tratamentos, até quando entra para a questão do Luiz, de fibromialgia, a gente bate muito nessa tecla que a atividade física ajuda muito no tratamento, sabe? O paciente responde melhor às medicações, aí entra também a questão da terapia, que a gente fala tanto. Quando vem uma paciente que você ou ela mesma fala que é muito nervosa, que está fazendo atividade física para ver se melhora a questão do estresse, tem algum cuidado? Você parte mais para musculação, mais para ergometria? Tem alguma questão assim? Cada acompanhamento é individual. Então, assim, eu tenho que saber o porquê a pessoa procurou o exercício, né, a musculação. Às vezes o aluno quer mais conversar com você, quer mais fazer uma atividade assim mais tranquila, né? Então, cabe a mim identificar se aquela pessoa realmente ela quer socializar na academia, ela quer um espaço para conversar, para utilizar o ambiente e cada vez mais se aprimorando nos exercícios. Algumas falam até, não tenho pressa, tá? Isso aqui é uma atividade nova para mim, então vamos devagar, eu tenho que me acostumar ainda com o ambiente e cabe a mim ir dosando esses gostos, também não fugindo do que é importante para ela ser feito, né? Ô, Luiz, gostei dessa história aí, que tem um aluno que chega para conversar, tudo. Cara, você já tinha parado para pensar que tem paciente que a gente indica academia, porque tem paciente que vem para consulta para conversar, vai também. E é legal, tudo, a gente descobre cada coisa, tem gente que vai só para academia só para tirar foto, viu? É mesmo? Fala que personal é psicólogo também. Olha só. Exatamente. Então aí já vai para academia e já usa exatamente. 2 em 1. Combo, 2 em 1. A gente agora está trazendo, então, o exercício físico, a atividade física para alguns grupos específicos. Aí. Falamos aí do paciente que tem dor lombar, o paciente que tem dor difusa. Todo tipo de movimento é importante. A gente reforça aqui que o movimento mais importante é aquela atividade que traga prazer, porque é o que vai liberar a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e vai trazer bem-estar. Ok. E quando a gente fala na população idosa, em 2050, estudos mostram que o Brasil vai ser o país de maior proporção de idosos. Estamos envelhecendo de maneira adequada? Eu queria que tu colocasse aqui pra gente, qual é a importância, se tem algum perigo, o idoso na academia? Então, nosso corpo é fruto de como usamos ele, né? Então, se a gente passa a vida toda só trabalhando, sem fazer nada, sem fazer alguma atividade física, alguma prática esportiva, então vamos envelhecendo e perdendo cada vez massa muscular. Essa massa muscular vai cada vez mais sendo degenerada e os ossos vai ficando mais expostos, as articulações vai ficando mais expostas. Então, hoje eu vejo um grande número de idosos treinando pesado e realmente eles devem estimular esse ganho de força justamente para isso. Então, é uma tendência, é um público-alvo aí nos próximos anos e é bastante interessante não olhar o idoso assim com pena, sabe? É bom a gente estimular o melhor dele. Tem alguns idosos até que é meio teimoso na academia, quer fazer natação, quer fazer musculação, depois quer correr, Então, assim, é interessante a gente estimular, mas também com cuidado, né? Claro, fazem parte de grupo especial, então é interessante a gente estimular principalmente o treino de força, tá? Força mesmo, intensidade, os treinos
pesado, mas também ter cautela, né? Os treinos de força, né, os ganhos de massa muscular são importantes porque eles protegem a musculatura, protegem o corpo, protegem os ossos. Então é uma coisa importante. Até mesmo aquela pessoa que tem osteoporose, ela pode fazer academia? Pode, deve. Sim. Ela evita a osteoporose e evita a progressão da osteoporose. Claro, esses pacientes idosos, eles precisam sim passar por um geriatra, ter uma avaliação aí anual, ver como é que tá a parte de osteoporose, a parte de sarcopenia, fazer o acompanhamento nutricional, mas o ganho de massa muscular melhora a imunidade, melhora a memória, melhora o equilíbrio. E claro, esse acompanhamento individualizado, que é uma palavra que você sempre está colocando, né? Sim. Não existe regra. É igual ao nutricionista, quando a gente entrevistava. Não tem regra. Não tem regra. Tem pedra. Não tem regra também quando você quer ganhar massa muscular. A única regra é que você tem que se alimentar bem, e você tem que ingerir bastante líquido. E, claro, se movimentar sobre a orientação de um especialista. No caso, quando a gente fala em exercício físico, o profissional de educação física. Aí, a outra pergunta que fizeram, essa daí eu queria muito, gente. Como perder a barriga? Então, qual é o exercício que perde a barriga? Rapaz, essa pergunta vale $1 milhão. Exatamente. Diz logo aí pra gente. Então, assim, quando você treina braço, você treina para crescer o braço ou diminuir? Bíceps, quando você treina bíceps, você treina para crescer ou diminuir? Crescer. E por que você vai treinar abdominal para perder a barriga? Né? Então, assim, não tem nenhum exercício que haja de forma local nessa redução de gordura. Né? O seu abdômen está ali. Você treina ele todos os dias. Não precisa fazer 1000 abdominais. Né? Só precisa estimulá-los ele todos os dias. Está ali. O que vai fazer a definição ficar mais aparente é o déficit calórico, juntamente através da dieta. Dieta. Coma menos, coma melhor. Ô Bruno, e a questão, por exemplo, muitas vezes a gente sabe quando está começando a atividade física, ou então mesmo quando já tem um tempo e pega mais pesado, gera bastante dor. Muita gente fala que crescer, né? Crescer gera dor. Crescer dói. Exatamente, né? E o pessoal, tem muita gente que, e aí eu já peguei no consultório, de paciente que faz a prática de academia por muito tempo, e às vezes está pegando um pouco mais pesado por conta de algum campeonato, crossfit, depende do que eles estão fazendo. E aí começa a usar muito anti-inflamatório por questões de dores e tudo, e acaba gerando úlcera, né? A gente já bateu várias vezes nessa tecla que o perigo do anti-inflamatório, apesar de ser um remédio que é fácil de você conseguir adquirir na farmácia, muitas vezes ele tem, além de problema renal, que ele pode afetar muito o rim, pode afetar o fígado e pode afetar muito o estômago, né? E aí tem um problema sério que pode gerar úlcera, dor recorrente. Quando o aluno vai para você e fala, tô sentindo muita dor, tudo, o que tem que fazer? Ele tem que diminuir o treino, como é que é? A princípio, descansar. Não é interessante treinar dolorido. Né? Essa dor muscular tardia é um mecanismo. Não necessariamente essa dor vai dizer que o treino foi eficiente. Né? É só um mecanismo que ali você estimulou bem o músculo, treinou no considerável, no volume bom. Então, assim, não é um mecanismo que vai definir se o treino foi bom ou ruim. Algumas pessoas gostam dessa sensação de dor, mas não é interessante treinar com dor. Né? Por isso a gente faz a periodização, determina o volume de treino, quantidade de séries, repetições, o intervalo, os dias, a frequência semanal, pensando no melhor desempenho. Se a pessoa vai treinar dolorida, ela não vai conseguir treinar da mesma maneira que fez o treino anterior. Então, a princípio, é melhor ela descansar, né? E se ela toma anti-inflamatório, ela vai perder esse processo biológico, né, que o corpo cicatrização, de crescimento. É muito melhor você diminuir a intensidade, dar uma descansada, do que você partir para o anti-inflamatório. Hoje o pessoal pensa muito que treinar mais é no melhor. No imediato também, eles querem crescer para ontem, né? Quanto mais eu treinar, vai ser melhor. Não é assim. Cada pessoa tem uma faixa ali. Tem gente que acha que é iniciante porque treina 10... Tem pessoas que acham que é avançado porque treina muitos anos. Mas não é determinado também pela quantidade de anos que a pessoa treina. Né? Vai de cada parâmetro dessa pessoa tem uma boa resistência, principalmente resistência aeróbica. Das três capacidades físicas, uma das mais difíceis de melhorar é a capacidade aeróbica. Né? E muita gente hoje não dá importância, faz quando dá, tipo... Tô na correria, não vai dar tempo, depois eu faço, não gosto. Então, assim, todo o planejamento é pensando nisso. No nível do aluno, quantos dias ele tem disponível para treinar, e a gente, através dessa frequência semanal que ele pode treinar, a gente determina o volume de treino, né? Que aí vai de
quantidade de séries, repetições e descanso. Então veja que existe uma ciência por trás da periodização. Porque as pessoas às vezes acham que eu vou ali que aquele aparelho tá vago, aí depois eu vou ali. Não. Existe uma estratégia para ter crescimento e performance. Isso. A gente cria estratégias, caminhos para que a pessoa, a cada treino, ela consiga realizar da melhor forma, né? Sem ter nada que impeça ela progredir. Todo treino tem que ser melhor do que o que ela fez anterior. Entendi. Então, necessariamente, eu preciso repetir o mesmo treino ou, pelo contrário, tem que mudar o estímulo? Os exercícios ali entre 1 mês e meio e 2 meses são os mesmos. O que vai variar são os estímulos, as intensidades. Tipo aumentar a carga? Sim. Entendi. É melhor aumentar a carga ou aumentar a frequência? Ou vai depender do que a pessoa quer? Vai depender. Ficar grande, tem que ser o quê? Vai depender da percepção de esforço da pessoa também. Entendeu? Então, se a pessoa quer aumentar o bíceps, ela tem que fazer mais vezes ou pegar mais pesado? A princípio, mais pesado. Não é bom a gente diminuir a intensidade. Entendeu? Se você treina hoje rosca direta com 10 quilos. Hoje você vai fazer 10 a 12 repetições. No próximo treino você vai continuar com os 10 quilos e aí você vai tentar fazer mais. Tá leve, bota mais carga. Mas não é interessante chegar no próximo treino e você não conseguir fazer com mais os 10 quilos que você fez no treino anterior. Então, houve uma precipitação ali, entendeu? Por isso que a gente faz esse planejamento para que, de um ponto inicial, a pessoa só progrida e não tenha regressão. Show. Voltando para essa parte da cinesiologia, que é a ciência do movimento, que o Bruno é especialista, eu estava dando uma estudada para a nossa entrevista hoje, e aí eu achei um artigo bastante interessante, que eu acho que o Luiz também não sei se ele já teve acesso, que ele fala que houve um estudo com cerca de 1.000 pessoas, até quem está falando é um ortopedista lá de São Paulo, pelo Einstein, e ele demonstra nesse estudo que os pacientes que tiveram ruptura do ligamento cruzado anterior, que é um ligamento que dá sustentação para o joelho, ele associou a questão neurológica com a questão da ruptura, que ele mostrou que os pacientes, por exemplo, se rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ele vai ter um déficit da questão de transporte, de impulsos pelo cérebro, tudo, até aquele joelho, e aí eles mostram também o tanto que é importante, na volta dele, mostrar para o cérebro que aquele joelho está voltando a funcionar, que é justamente o que você falou, ativar os músculos, tudo isso. E aí, nisso eu me pergunto, por exemplo, quando vai um paciente ou um aluno para você que está vindo de uma lesão ou que teve lesão, qual que é o cuidado que você tem, como é que é feito esse retorno à atividade física? A primeiro momento faz um questionário, uma anamnese, para saber o quanto está esse nível de dor. Sabemos que a dor causa um efeito dominó, né? Se ele tem uma dor local, consequentemente os músculos que estão em volta, através dos receptores de dor, vão inibir aquele local com dor e vai fazer com que gere ativações compensatórias onde outros músculos vão meio que assumir digamos, dar um exemplo prático aqui. Eu estou com uma dor no ombro direito. Então, durante o movimento, eu vou querer compensar, para evitar que essa dor do ombro direito aumente, eu vou compensar com o outro lado do corpo, né? Então, isso aí pode gerar mais dores em outros locais, acabando num quadro maior, através desse ponto que está com dor, gera em outros pontos dores. Então, assim, antes eu procuro saber qual nível que essa dor se encontra, ao realizar qual exercício é que ele sente esse desconforto, se precisa de alguma medicação, se ele está tomando alguma medicação, se é preciso fazer um aquecimento antes, quais alongamentos eu vou fazer, para melhorar justamente os grupos musculares que estão em volta do local da dor, né? Para que isso não perpetue e que de fato venha a solucionar e fortalecer da maneira adequada. E quando fala a palavra fortalecimento, você bota assim no Google, fortalecimento, aparece na sequência do core. Explica pra gente o que é o core e que exercícios podem fortalecer aí o core e a coluna de pessoas. O verdadeiro core é a LPA, a linha profunda anterior, que vai dos músculos da cabeça até a ponta dos pés. Então, muita gente acha que o core é só a região abdominal, mas não.
Tem uma linha que passa por todo o nosso corpo, que vai da cabeça até a ponta dos pés, chamada linha profunda anterior. Isso a gente consegue ativar bem através de um bom posicionamento, uma boa postura diante de alguns exercícios. Então, assim, quando eu vou realizar um agachamento, para que essa linha profunda anterior seja ativada e, de fato, estabilize cada segmento do meu corpo, eu preciso manter a cabeça alinhada, queixo para dentro, peito aberto, coluna em neutro, né? Para que eu consiga, de fato, fazer com que a função da linha profunda anterior, que a função principal dela é a estabilidade, né, faça o seu papel. E eu consiga, de fato, ativar o core, que muita gente acha que é só contrair o abdômen, mas não é. Porque isso é importante, porque esses grupos musculares aí que estão na parte abdominal, na parte paravertebral, acima e abaixo do diafragma, quando eles estão fortalecidos, os processos degenerativos, eu tenho aqui a coluna, e eu tenho, por exemplo, aqui o ligamento e a musculatura. Se a musculatura e o ligamento estão robustos, estão firmes, estão bem alinhados, o processo degenerativo, uma hérnia, por exemplo, que poderia passar, ele vai ter a protrusão, a produção desse processo degenerativo mais dificultada. Então o paciente tende a diminuir a evolução, a progressão da doença na coluna, se eu tiver um bom alinhamento, se eu tiver um bom fortalecimento dessa capa muscular, tendínea, ligamentar. Daí a importância. O fortalecimento do core, ele é tão importante como prevenção como tratamento. Então, aquela pessoa que é sedentária, que vai estar iniciando atividades, beleza, pode, deve fazer esse fortalecimento. E as pessoas que têm dor na lombar, que já tiveram crises de hernia de disco, que já saíram dessas crises, o fortalecimento está aí sendo indicado, não é mesmo? Justamente. A gente fala, muitos falam, eu preciso fortalecer minha lombar porque eu sinto dor na lombar. Mas talvez essa dor na lombar não seja porque ela esteja fraca, talvez ela esteja sendo muito ativada, né? Os músculos superficiais que se encontram na região lombar, tipo o quadrado lombar, por exemplo, ele está recebendo muita tensão e deixando muito rígida. A lombar ela precisa ser estabilizada, ela não precisa fazer força, né? Então, quando a gente ativa o core, essa linha profunda que faz o papel de estabilização, a gente deixa a lombar lá quietinha. Então, muitas vezes o pessoal, eu vou fortalecer minha lombar. Quais os exercícios que eu preciso para fortalecer a lombar? E não necessariamente precisa ser no local. Muitas pessoas se precipitam achando que uma dor no ombro, ela tem que ser tratada no ombro. E não é. É um global. É um efeito cascata, né? Através a transição da posição da nossa postura quadrúpede para bípede, é como se colocasse um prédio muito alto em cima de uma base pequena que são nossos pés. Então, se meus pés têm uma pisada alterada, as articulações acima vão compensar. Então, através de uma pisada errada, o meu ombro pode chegar no nível de desconforto devido à pisada, por gerar compensações lá de baixo, ascendente, né? Pisada pronada, o joelho roda para dentro em valgo, o quadril às vezes faz a retroversão, tem algum giro pélvico, gera uma escoliose e o ombro fica mais alto que o outro. Num exercício eu vou solicitar mais um lado do que o outro e isso acaba, meu ombro está doendo e então vamos tratar o ombro. E às vezes é lá do baixo, lá do pé. Por isso a importância da avaliação postural, que eu consigo identificar todos esses desequilíbrios. Legal. Aqui mais uma pergunta que o pessoal mandou pra gente. É possível ou pode fazer abdominais todos os dias? Sim, deve. Assim como os alongamentos, os abdominais são exercícios preparatórios. Se a gente falou da linha profunda anterior, né, que ela faz o papel de estabilização, e os músculos abdominais também fazem parte, então, em todo exercício eu preciso estabilizar para que, de fato, a minha musculatura-alvo que eu quero naquele treino seja de forma ativada eficientemente. Então, assim, se eu preciso dessa estabilização para todo exercício, antes eu tenho que ativar. Então, eu preciso fazer os abdominais antes, pensando nessa estabilização. Como a gente falou, o que deixa o abdômen definido é o déficit calórico. Não é fazer mais abdominais. E pensa comigo, você treinou, muita gente deixa para o final, para fazer abdominal no final. Pensa comigo, você treinou, está cansado, aí no final você vai fazer abdominal? Não vai. Então, alonga, faz os exercícios de abdominais pensando nessa estabilização necessária em cada exercício. Todo exercício você precisa ter
o corpo, os músculos que fazem parte da estabilização, muito bem acionados para que os músculos alvos na sessão sejam bem ativados também. Então, sabe o que me veio à cabeça? Porque a gente não tem que ficar, por exemplo, treinando bíceps, aí roda para perna, roda abdominal, não, a gente não precisa descansar, então, teoricamente. Você pode fazer, ele não Até porque, como você vai fazer todos os dias, você vai fazer no volume pequeno. Então, 2, 3 séries ali de 20 a 30 repetições por dia já vai ser suficiente para ativar e também não vai chegar ao nível de ficar dolorido para o outro dia. Ah, entendi. Pensando em hipertrofia, quando a gente pensa em abdominal hipertrofiado, aí a gente vai aumentar o volume do treino de abdômen. No caso, essas 2, 3 sessões passariam para tipo 10 séries de abdominais. Aí sim, aí necessitaria, pelo fato de ter aumentado o volume de treino, aí sim necessitaria de no outro dia a gente descansar. Mas como a gente faz poucas repetições, séries ali no dia, no outro dia está de boa para fazer tranquilamente, sem pensar em descansar. Saiu uma meta-análise atual de um estudo na revista Nature que coloca que pessoas que têm o IMC entre 18 e 25, esse é o alvo para reduzirmos chances de complicações na dor lombar, por exemplo. Então, vem a pergunta. O que faz perder mais peso? É pegar peso, fazer atividade anaeróbica, pegar massa muscular, ou correr na esteira, fazer bicicleta, fazer atividade aeróbica? Uma coisa complementa a outra, né? Se a gente faz, como eu falei para você, uma das capacidades físicas mais difíceis de ser melhorada é justamente a capacidade aeróbica. E quando a gente tem um aeróbico bom, né, um cardio bom, a gente tem mais resistência no treino. A gente não termina a série tão cansado. Então, consequentemente, a gente melhorando o cardio, o treino também vai ser melhor, vai ser gerado um gasto calórico maior e, consequentemente, vai ter uma redução no peso da pessoa. Legal. E pensando aqui, uma outra pergunta, perguntaram assim, como que eu faço para ter um bumbum definido? Aí, é sua, Brunão, o que faz? Definido, quando a gente fala em definição, sempre a dieta em primeiro lugar, tá? Quando a gente fala... Muitas vezes a pessoa esquece, né, que a dieta faz parte... Porque se tiver uma pança lá mole, não vai ficar definido, né? Pior, o pessoal sabe que tudo gira em volta de dieta, treino, pessoa descanso, que sono. Assim, o glúteo nas mulheres, a maioria dos meus alunos são mulheres, a procura maior é por mulheres. O glúteo é um músculo fásico, ele tende a ficar inibido devido à alta solicitação dos paravertebrais, da lombar e dos posteriores de coxa, que também tende a gerar muita tensão e ficar encurtados. E o glúteo fica ali no meio. Então, quando a lombar é muito tensa, os paravertebrais é muito tenso, e o posterior de coxa também, o glúteo fica apagado, ou seja, é interessante que a gente alongue antes esses músculos que roubam a ação do glúteo, para que durante o treino de glúteo seja mais solicitado, a ativação seja bem melhor. Então, volta de novo, através da avaliação postural, a gente consegue identificar as musculaturas que estão ali bastante ativadas, para que nos alongamentos prescritos a gente consiga deixar no padrão de normalidade, de flexibilidade, e o músculo-alvo seja, de fato, trabalhado de forma eficiente, gerando mais hipertrofia. Isso daí é verdade, viu? Porque quando eu saio desses treinos de perna com o Bruno, foi que eu percebi que existe glúteo. Meu Deus do céu, você sabe, ele não tem... Não sei se pode falar. Ele não tem bunda mais, não. É glúteo. É glúteo. Gente do céu, é muita coisa. Gente, você fica assim, ó, tremendo. Realmente você solicitou o músculo. Pessoal. Porque assim, o pessoal fala, elevação pélvica é o melhor exercício para glúteo. De fato. Mostra ali que trabalha todos os feixes musculares do glúteo. Mas se tipo, na elevação pélvica, quando eu vou realizar, eu sinto mais a coxa, ou seja, o que era para eu ser ativado ali não está sendo ativado porque outros músculos estão roubando a ação. Então, de fato, para aquela pessoa, a elevação pélvica não vai ser eficiente porque não houve esse preparo antes, né? Então, não é o exercício. Hoje, muita gente faz ranking de exercício. O melhor exercício para glúteo é elevação pélvica. O melhor exercício para peito é supino. Depende de como tá, depende do contexto, depende de cada situação. O músculo se encontra, né? Os músculos em volta do músculo-alvo que você quer ativar se encontram.
Olha uma caixinha aqui, uma pergunta na caixinha falou de injeções anabolizantes. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina por que anabolizante, que a gente está falando aqui, a palavra anabolizante já é aquele que é no mercado negro, né? Que já é ilegal. Né? Mas a gente sabe que isso, vez por outra, aparece alguém aí utilizando, vendendo, dando acesso aí pra galera da academia. Reforça pra gente quais são os perigos do anabolizante no corpo de uma pessoa. Principalmente a pressão arterial elevada, né? O colesterol, os níveis de colesterol mais altos. Então, assim, muita gente acha que vai compensar a dedicação, a falta de dedicação, tomando esses esteroides, né? E não vai. A dieta, como a gente falou, a dieta e o treino, o descanso adequado é a base, né? A gente sabe que tomando vai melhorar, vai aumentar a síntese de proteína, vai melhorar a recuperação muscular, a pessoa vai conseguir comer mais, a pessoa vai conseguir treinar mais pesado, porque os níveis de recuperação ali e força vão ser mais aumentados. Mas assim, se não tiver essa base da dieta e o treino, é como se eu tivesse numa obra, eu contratasse mais pedreiros, mas não tivesse material para eles trabalharem. Ou seja, aquilo ali e eles iam ficar jogando dominó, né? Então, tem que haver primeiro o treino, a dieta bem estruturados, né? Bem planejado, e isso aí entra como um recurso, como a cereja do bolo, né? Eu já participei do campeonato de fisiculturismo, então... Você viu as fotos dele do Instagram? Já ia dizer, tá faltando Daniel trazer as coisas do Instagram. Você viu, né? Isso aí no meio é comum, porque não tem como você chegar numa máxima definição e numa densidade muscular maior sem o uso. Mas assim, tem gente que usa aí de forma recreacional que tá botando a saúde a risco sem fazer as coisas direito, pensando que isso vai resolver e que isso vai ser a solução para tudo, né? Exato. Não adianta treinar essas coisas sem treinar. Não vai crescer. Tem que treinar e outra coisa, assim, o uso de anabolizante, de reposição hormonal no Brasil é só quando a pessoa tem hipogonadismo, alguma questão assim, que está liberado, né? Já ficou bem claro isso, o pessoal estava utilizando para tudo. Sim. E hoje a gente sabe que tem alguns problemas, né? Tem problema hepático, pode causar trombose de veia porta, pode causar lesão direta do parênquima hepático. Então, é muito importante você evitar isso. Então, procure um acompanhamento com um profissional, né, para fazer atividade física primeiro. E, em último caso, se você tiver déficit, alguma coisa assim, com um profissional habilitado, que você vai fazer reposição. Não vai ser na academia. O que a gente vê, e muitas vezes é o que quando acontecem as tragédias, que é abscesso de glúteo, aí às vezes gera Fournier, que eu já peguei Fournier, que a pessoa foi aplicou... Aquela bactéria que sai comendo o corpo da pessoa. Exatamente. Aplicou no banheiro da academia, com outra pessoa. Então, isso aí você imagina, você tem que... a gente fala que é lapa de bunda. A gente racha a questão do glúteo em todinho, assim, da região posterior e vai subindo, vai até a metade das costas se deixar. E muitas vezes perde bolsa escrotal em homem, em mulher. Muitas vezes a gente tem que retirar os grandes lados, porque a bactéria vai... Isso porque foi fazer algo que não estava... Faltou higiene, faltou um monte de coisa. Quis fazer para melhorar a estética, acabou deixando feio. E aí deixa tudo feio. E muitas vezes não é nem hormônio humano. Então o pessoal usa muitas vezes hormônio de animal, né? Para cavalo, para essas coisas. Então, acaba querendo um ganho maior. Então, aí acaba que tem essas tragédias. Muitas vezes a gente pega na emergência, ou então até no consultório. Já peguei um adolescente que teve trombose de veia porta por questão de anabolizante, por conta dessa má orientação e essa vontade de ganhar tudo para ontem, né? As pessoas não querem ter um tempo. Você tem que respeita o processo. Tudo na vida precisa, né? Tem apesar o Luiz tá fino, cara. E você, cadê? Cadê você na academia? Cara, eu comecei a malhar, preciso... Se não posta, não cresce. Não, eu não tava postando. Ele começou a malhar. Diz a ele que é treinar. Tá? Treinar. Eu tava fazendo com um grupo de acompanhamento, sabe? Que tem mentoria no WhatsApp, essas coisas. Aí ele me mandava os vídeos e tudo. Achei legal. Mas assim, não tem... Eu acho que é importante ter um acompanhamento de um profissional mais de perto. Até estava falando para estimular. Justamente para estimular e para criar literalmente a rotina. Eu comecei o primeiro, o segundo mês bem, agora já tem umas 2 semanas que eu parei. Acho que quando eu voltar vai ficar tudo doendo de novo. Mas assim, eu acho que o que o Bruno falou é extremamente importante. Essa questão da orientação, ativação dos músculos. Você começa a perceber que você passava várias e várias vezes fazendo o exercício errado. Porque você não sai... Eu tô dizendo que, tipo... Gente, exercício de perna, eu nunca imaginei que a pessoa iria suar.
saiu suado. Então provavelmente não fazia exercício de perna, né? No nosso caso, que nós somos cirurgiões, Bruno, o que pesa bastante é a questão da dor. Tá? Eu sinto muita dor nas pernas, não porque eu fico fazendo às vezes muito tempo, fazendo exame de endoscopia, colonoscopia, então muitas vezes no final do dia eu tô com muita dor nas pernas e nos ombros porque eu fico nesse movimento repetitivo, às vezes você não para nem para... Então é justamente não para a questão de ficar, no meu caso, né, na avaliação seria não para ficar malhado, musculoso, mas agachamento, seria, hein, Bruno? Mas seria para aguentar o rojão de fazer esses movimentos, entendeu? Você sabe que uma das atividades ocupacionais onde tem maior caso de má postura é dentista, né? Que ele fica com a perna aberta, mexendo lá na canetinha e com o tronco girado. Eu tenho 2 dentistas que são das alunas mais difíceis assim de equilibrar fisicamente, estaticamente, posturalmente, falando, sabe? Então, assim, realmente é um desafio porque, tipo, ela tá comigo ali durante 1 hora na academia, né? Mas ela passa 10, 9, 12 horas trabalhando numa posição sustentada por muito tempo. Então, a atividade ocupacional é sim um fator, um agente causal dessa má postura, né? Até a musculação também. Você sabe que o maior agente causal em relação à má postura e desequilíbrios musculares é a musculação. Porque você está gerando movimentos repetitivos em cima de um padrão alterado, né? Qual a primeira coisa que, quando você fala que está treinando, as pessoas da sua casa, seus amigos falam? Tá pegando quanto no supino? Né? Ou seja, se eu trabalho com os ombros para frente, a cabeça para frente, tipo, sou motorista, eu tenho essa postura já protusa, aí a primeira coisa que eu faço na academia é o que é? Supino. Ou seja, eu vou perpetuar ainda mais esse encurtamento, né? Já que o músculo é um peitoral é um músculo tônico, né? É antigravitacional, então eu vou ter uma alta solicitação, consequentemente eu vou ficar encurtado. Se eu gero ainda mais tensão, força excessiva em cima desse músculo que já está encurtado, eu vou agravar ainda mais esse quadro. Então, assim, a musculação também é um agente causal para posturas e tal. Então, o que é que eu tenho que fazer inicialmente, nesse caso? Por exemplo, no lugar de eu colocar força no peitoral, eu vou primeiro alongar, né? Eu alongando o peitoral, ele vai ficar até mais aparente, porque é como se eu estivesse escondendo ele com a má postura. Quando eu alongo, eu vou ficar mais, né, mais alinhado. Então, ou seja, muitos alunos meus falam, porque eu não faço supino no primeiro momento, né? Isso aí já é um diferencial, já é para você, quando eu for contratar uma pessoa, eu vou se preocupar com esses detalhes, né? Porque uns passam isso no começo, porque outros não passam, porque uns só deixam para passar no próximo treino, né? Porque quando eu termino o treino, eu faço um determinado alongamento, porque eu faço antes, porque eu faço depois. E, tipo, nos meus acompanhamentos, eu gosto de deixar isso claro para a pessoa. Tudo que eu vou fazer, eu explico por quê, né? Para que a pessoa compreenda realmente o que ela está fazendo ali. Todo exercício que eu faço antes é pensando no próximo, para que ela faça o exercício seguinte, ela faça da melhor forma, né? Se tem algo que vai empatar dela fazer, seja questão de intensidade, seja questão da postura, eu preparo antes para em seguida ela fazer da melhor forma. A última pergunta que fizeram aqui foi em relação a como quantificar a massa muscular em o corpo. Sabe que existem vários exames, né? Tem a avaliação daquelas avaliação de pregas, tem a impedância, a bioimpedância, que é muito usada. Inclusive hoje você compra, às vezes, eu fiquei sabendo assim, tem balanças que você pisa, tá ligada a um aplicativo e sai uma verdadeira impedância, uma bioimpedância, que você vê toda a sua composição. E tem também aquela densitometria óssea de corpo inteiro, que é considerada DEXA, que é considerada a mais evoluída. Na tua prática, o que é que tu utiliza para quantificar nos alunos e se existe correlação entre esses métodos? Então, eu utilizo o adipômetro, que é mais comum, né? Essas pregas. Isso, é mais comum. Determino cada região, o local, faço a marcação antes e utilizo a prega. É mais precisa, pois essas balanças de bioimpedância, elas dão estimativa muito alta, para baixo ou para menos, e qualquer coisa altera. Se tipo, você ingere líquido antes. Urinar, esquecer de urinar e ir lá fazer. Alguns profissionais que trabalham com essas balanças têm um protocolozinho antes, justamente para não dar alteração na avaliação. Aí eu utilizo
eu gosto de utilizar a de dobras mesmo. Legal. Queria agradecer a participação sua, Bruno. Nesse momento a gente sempre deixa um pedacinho para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigado novamente pelo espaço, tá? Fico lisonjeado pelo vocês cederem esse espaço aqui, que geralmente vem médicos, vem diretores de hospitais, e eu tô aqui, né? Então, agradeço demais a oportunidade, né? Espero ter contribuído aí com vocês em relação à questão de musculação. Fico à disposição do pessoal, que se tiverem mais dúvidas, podem adicionar lá no Instagram, Bruno, com 2 N's, Araújo sem O no final, tá? E é isso. Muito obrigado. Espero para uma próxima. Espero que você também entre para o time aí do... Exatamente. Cadê o treino? Tem que postar, senão não cresce. É mesmo, tá E certo. a galera diz, tá crescendo, hein? E, pessoal, não esqueçam de seguir a gente, @de médico para paciente, @DR Lucevero Neurocirurgia. @Dr. Daniel Martins. Ótimo. Não esqueçam de seguir a gente lá no YouTube, no Spotify. E, claro, classificar a gente lá no Spotify 5 estrelas. Porque hoje, ó, menos que 5 não é aceitável. Qualquer dúvida, deixa no seu comentário, que se a gente não souber, a gente pede pro Bruno responder. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Show de bola.